Bem, mais uma vez estamos aqui para ler alguns versículos da Palavra de Deus, examinando as Escrituras, né? Pois a oportunidade é única e temos de aproveitar essa oportunidade. Apocalipse 9, vimos que descreve as características dos gafanhotos e suas caudas, e vimos que foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, no versículo 3 está falando isso. E no verso 4 foi dito a que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o sinal de Deus. Eles vieram enganar com um falso evangelho todos que não receberam o sinal, todos que não receberam o amor da verdade, como fala ao 2 Tessalonicenses 2, 10, 11 e 12. E porque não creram, né, Deus os entregou à operação do erro para que nisto fossem julgados. Vejam em Apocalipse 9, 7, fala que havia uma como coroa semelhante ao ouro. Observação, no Apocalipse 3, versos 14 em diante, sétima carta à igreja de Laodiceia, que é a era, né, que estamos vivendo. A era de Laodiceia e era uma era em que a igreja nem era fria nem quente, antes que fosse ou fria ou quente, mas como é morna, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Observe, o ouro provado no fogo é o verdadeiro evangelho. Veste branca é a justiça de Deus. Agora veja, no fim do tempo essas coisas iriam ficar bem claras, como, né, estamos vendo aí tudo acontecendo. Em São Mateus 24 em diante, Jesus adverte, né, dizendo, no fim do tempo surgiriam falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos e iriam ficar dizendo, eis que o Cristo está ali ou acolá. Não deis crédito, é mentira. Ao 2 Tessalonicenses 2, 5, ele fala assim, não vos lembres de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então toma cuidado, e isto irá acontecer, mas é por causa dos que não creram no nome de Jesus, para que fossem batizados e fossem salvos. Então, como fala no título, né, dessa leitura, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo, ou seja, iria acontecer tudo ao mesmo tempo. A manifestação do anticristo, com um grande barulho, né, alarido, e sinais de prodígios, de mentiras, para enganar os que não creram e não receberam o sinal de Deus, e rejeitaram o evangelho, né? Rejeitaram o evangelho da verdade. Antes tiveram prazer nessas coisas e fizeram como os judeus, esperando um sinal no céu, querendo ver um sinal no céu, e tudo acontecendo bem diante dos olhos de todo mundo, como Jesus disse, todo olho o verá. Mas ainda o evangelho eterno está sendo pregado de maneira bem clara, em Apocalipse 19, 7 em diante. Regozijemo-nos e nos alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Verso 9 fala: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas coisas são verdadeiras. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus, a festa das bodas do Cordeiro. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. O anjo falou, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, como já vimos, isto se cumprindo, né? O corre-corre para as cavernas, atrás da morte. Tem passagem que Jesus fala, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Então vendo que na casa dos escribas e fariseus mora o lagarto e a aranha, já vimos isso, lá em Isaías 59 fala disso também. Eles tecem um aranhado, né? E quem alimentar disso morrerá, Jesus falou. Lá fala no Isaías 59, 5, isso aí. Isaías 59, 5 fala essas coisas. Maranhado, eles tecem teias de aranha e chocam ovos de basilisco, e quando espremem os ovos, saem deles uma víbora, né? Sai lagarto. Em Apocalipse 3, verso 20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Hoje estamos vivendo Ezequiel 9:3 em diante, e a glória de Deus, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. Viu aí? Eis que estou à porta e bato. E chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Verso 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações. Ou seja, ainda tem muitas pessoas aí que estão com fome dessas verdades, estão gemendo, estão suspirando, estão lá, não morreu não, está gemendo, suspirando, por causa das abominações que são tantas. Então, o anjo está aí, o querubim está à porta batendo, esse que está à porta e bate. O anjo está passando no meio da cidade. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus. Quem crê for... Então, pega esta mensagem para que sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Tem que prestar atenção nisso. Estão passando no meio da cidade o querubim. E eu vou dar a continuação desse estudo nesse outro que eu vou fazer agora, sobre a vinda de Jesus, né? Deus abençoe, e a continuação está vindo após. Vai falar sobre as duas testemunhas,